Bom dia a todos os meus amigos e amigas que acompanham as minhas reflexões de quando em vez do vídeo. E hoje quero dar a todos os meus amigos e amigas um outro tema: a mística e a espiritualidade cristã em tempos conturbados. Percebam que os tempos atuais, envoltos em uma situação de inúmeros e paradoxais conflitos, têm conduzido a sociedade como um todo a repensar a vida. O comportamento, as escolhas que cada indivíduo se propõe a fazer. Nesse aspecto, é importante frisar que o ser humano não é uma ilha no contexto cósmico, e sim alguém que deva sentir-se inserido em toda a trama do universo. Por outro lado, é mister saber que o homem e a mulher do nosso tempo saibam que não são alheios à natureza, mas sim que fazem parte intrínseca da mesma. E cientes dessa realidade, meus queridos irmãos e irmãs, necessitam repensar o progresso, o desenvolvimento, a tecnologia e a ciência, sempre voltada a esta consciência, a fim de que haja harmonia em tudo aquilo que se deseja construir, desenvolver e cultivar no planeta Terra. A cultura ocidental, influenciada pela ideologia do racionalismo exacerbado, como também de ideologias perversas, egoístas, como também de um passado nem tão distante, elegeu a razão como verdade última. Esta ousadia tem tido um preço alto ao longo da história, dos últimos decênios, para todo o tecido social, não apenas local, mas também mundial, e que tem conduzido a uma descaracterização da própria identidade humana. Aqui me lembro a frase de Anselm Green, quando ele diz assim: quem só quer conhecer tudo com a razão e não escuta a alma, fracassa em sua vida. E o que se tem percebido diante dessa visão racionalista é que, além de ser unidimensional, paulatinamente tem se afastado das próprias raízes. Realidade essa que a cultura oriental tem tido maior fidelidade e originalidade e consciência e harmonia entre o humano e a natureza. A contradição original de onipotência ante a vida é um erro significativo no dia a dia das pessoas. Pois certamente se trata nesse episódio de um grosseiro engano na conceituação antropológica, ou seja, quando o homem tem se reduzido a um ser de razão pura. Ora, minha gente, toda e qualquer ideia ou princípio reducionista incorre ipso facto em erro, pois omite uma visão de totalidade. Afinal, em primeiro lugar, o ser humano é um ser cognitivo, quer dizer, tem a inteligência. É um ser biológico, sua corporeidade. Em terceiro lugar, é um ser espiritual. Por outro lado, ele está inserido no cosmos, do qual é parte integrante.
faz parte desta mesma natureza. E negar isto é prescindir simplesmente daquilo que é óbvio. Se por um lado a sociedade contemporânea é agraciada pelo avanço fascinante da ciência, da tecnologia e do desenvolvimento, por outro se observa, infelizmente, a tendência é para um reducionismo preocupante, fomentado pela cegueira e o egoísmo de muitos, pois a ciência e as novas descobertas decorrentes da mesma, além de em muitas situações serem conhecimentos estanques, ou seja, desvinculados do todo, acaba atingindo o âmago da essência humana. E isso com consequências psicossomáticas gravíssimas, ou seja, o aparecimento de distúrbios que atingem a saúde psicológica, biológica e espiritual no conjunto da sociedade. O homem e a mulher, meus queridos irmãos e irmãs contemporâneos, necessitam neste momento histórico ter a capacidade de parar, repensar os valores, os princípios que talvez se tenha deixado para segundo plano na existência e redescobrirem-se como seres que cultivam a vida, adicionando ao seu comportamento as virtudes cardeais teologais, como algo importante para fortalecer e promover a qualidade de vida, a dimensão da espiritualidade como fator integrador do equilíbrio da vida. Por quê? Diz Luiz Felipe Hoff, no seu livro Ponto de Ruptura, Desafios da Sociedade Sustentável, ele diz com muita pertinência: a espiritualidade permite e embasa a estrutura para que o humano irrompa as amarras limitadas das percepções apenas dos 5 sentidos. E vamos além. E esse exercício, diz ele, é proporcionado inicialmente pela aceitação das práticas ecológicas, estruturas em formas sistêmicas e de redes. E ele continua dizendo assim: enquanto grande parte das doutrinas ocidentais pensavam num Deus distante de nós, num céu longínquo, e nossa conexão com Ele era fraca. Aprendimos que as soluções para as nossas aflições deveriam vir de fora, além de esperarmos que o outro ou este poder superior fossem responsáveis pelas nossas ações, sorte e até mesmo a vida. Entretanto, meus queridos irmãos e irmãs, deve ficar claro que mesmo que se tenha uma conexão com o divino e promovendo a Deus como uma sensação de pertinência como todo, jamais se pode conceituar Deus como se fosse uma energia cósmica. Pois sempre que se tente definir o que seja Deus, corre-se o risco de reduzi-lo a algo. E, portanto, já não se trata do verdadeiro Deus da vida. Contudo, a conexão com Deus não significa diluí-lo no cosmos e identificá-lo com o universo, pois se trataria de algo objeto e, portanto, deve ficar muito claro e explícito que Deus sempre escapa da apreensão via razão humana, embora esteja sempre presente no interior do humano. Em contrapartida, vê-se que os tempos atuais são marcados pela ausência de silêncio na vida do dia a dia, dificultando assim a interiorização do ser humano ao ser si mesmo. No entanto, emerge daí a importância de uma introdução à meditação como caminho condutor à transcendência.
Para acessar o verdadeiro Deus da Bíblia, a meditação nos indica 4 etapas. Primeiro, a leitura espiritual, a meditação propriamente dita, seguida, terceiro, da oração e finalmente desta para a contemplação. Por outro, para alcançarmos o topo do encontro com a transcendência, o ponto de partida sempre será o cultivo do silêncio interior. Realidade esta cuja cultura do barulho, do consumo e do mercado dificulta. E se cada pessoa conscientemente não tirar tempo para esse exercício do silêncio e da meditação, pois, do contrário, o mercado com seus braços e tentáculos paradoxais, via meios de comunicação que bombardeiam 24 horas a todos nós, para que assim, através da propaganda subliminar, invadir nosso espaço interior e minar com suas metas e objetivos. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, que esta estratégia do mercado é pensada, pesada e medida para incitar ao consumo. E ao retratar sempre novidades contínuas, como a ocupação absoluta do tempo, em questões totalmente alheias ao silêncio. Esta lógica mercadológica produz uma situação de nunca dar tempo à quietude e ao silêncio. Por quê? O objetivo sempre é preparar o indivíduo ao consumo desmedido e absoluto, e assim mesmo esquecer-se de si e de sua interioridade. Essa estratégia do mercado, infelizmente, esvazia a capacidade de concentrar-nos no essencial. E com isso, exige de cada homem e mulher de hoje a capacidade de discernir do que é necessário consumir e do que é supérfluo e evasivo. Lembre-se, meus queridos ouvintes, do pensamento do dia que eu coloco diariamente no Facebook, datado de 18/4/2021, eu disse assim: a cultura odierna vive uma realidade estressante, cheia de conflitos, angústias, pois lhe falta o dom da paz e a autêntica vivência da espiritualidade crística. Portanto, o silêncio interior é necessário. E este é um segredo para equilibrar a vida e capacitar o ser humano à autêntica espiritualidade. Não há como cada ser humano estar focado no todo e ao mesmo tempo construir-se harmônica e sadiamente sua história, sem olhar para dentro. Mas para tanto necessita focar na individualidade dela, a fim de que se possa realizar em todos os aspectos da existência. Embora deva sempre se levar em consideração o equilíbrio entre a ação e a contemplação. Tal realidade faz parte de uma estrutura antropológica harmônica. No entanto, os tempos atuais conduziram a humanidade a viver de exterioridades, como se isso proporcionasse realização e felicidade. Entretanto, ser feliz tem seu fundamento no encontro consigo mesmo, com o outro e com Deus. A cultura do ter perdeu-se na ânsia de buscar avidamente o acúmulo. E
bens, quando o segredo do bem viver sempre é regado pela virtude da simplicidade, da humildade e da frugalidade. Sem dúvida, no hoje da história, meus queridos irmãos e irmãs, mais do que nunca, se torna necessário redimensionar tanto nossa vida pessoal quanto comunitária para um novo começo e construtivo. Graham Turner, no seu livro Silêncio Interior, a chave para encontrar o equilíbrio e a espiritualidade, ele diz assim: nossa cultura é extremamente eficiente em nos bombardear com palavras e imagens. E por isso, diz ele, o silêncio tornou-se contracultura. As crianças não têm mais sequer o conceito de silêncio, exceto a noção de vazio, um oco assustador. Elas não sabem mais como ficar quietas. E diz Turner, e eu temo que isso seja verdade para todos nós como um todo. Vejam, meus irmãos e irmãs, essa é a realidade nua e crua que se vive nessa cultura do consumo e com poucas opções. Afinal, as lideranças que se tem, ressalvando sempre as exceções, é claro, nem sempre nos proporcionam as devidas mudanças, por estarem atreladas a uma minoria abastada e que domina o pensamento e a própria cultura em favor dos seus lucros no mercado. Fascinados pelo dinheiro e pelas riquezas, esvaziando assim o próprio mundo interior do ser. Aliás, nem os que possuem algo muitas vezes não sabem por que possuem tanto e, por outro lado, tantos semelhantes passando necessidades básicas para sobreviver. E isso não deixa de ser, certamente, um contrassenso ante um mundo desigual e nihilista que perdeu o verdadeiro sentido da vida. Partindo dessa constatação da situação odierna, emerge para o cristão, normalmente os cristãos católicos, a redescobrir o caminho para a santidade. E que tem como pressuposto uma consciência de que algo deve mudar no ser si mesmo de cada um. E o caminho é a meditação. Por quê? Diz um sacerdote, Lawrence Freeman, quando meditamos, restauramos a harmonia do nosso ser que foi perdido. Nela, diz ele, somos levados à plenitude da harmonia pelo ouvir uma harmonia profunda. E este ouvir é o encontro com o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós. E como diz São Paulo apóstolo, vem em auxílio de nossa fraqueza. E certamente nos colocando nesse novo caminho, talvez abandonado para buscar atalhos que nos favoreçam os nossos gostos, esquecemos de que Deus nos espera, pois nos criou para sermos felizes. E aí o autor continua, e a oração cristã é mais do que relaxamento, é paz. É um estado de energia divinizadora, não para carregar as baterias mentais. É mais que aguçar o despertar da nossa consciência. É conhecer a mente de Deus. Para muitos cristãos, normalmente católicos, que se afastaram de Deus e da Igreja, seja nesse momento da história da humanidade a oportunidade para retomar aquilo que se recebeu um dia pelo batismo, em nome da
mas que paulatinamente deixaram de crescer na intimidade com Cristo. Realidade que aprenderam de seus pais, da igreja, e assim iniciar um novo caminho espiritual. Para nosso caminho espiritual é indispensável que façamos nossa descoberta de nossa alma, como dizia Gregório de Nissa, os padres da igreja. Deus desejaria nascer na alma humana. Portanto, um dos caminhos para o encontro com Deus certamente é pela meditação. Justamente em época cujos distúrbios de várias naturezas que se abatem sobre o ser humano, especialmente os cristãos católicos, que muitas vezes essas mesmas manifestações psicossomáticas retratam a falta de quietude, de silêncio e da meditação. Porque não nos damos o tempo de parar. Veja o que Deepak Chopra diz. A meditação, diz ele, faz todo o sistema nervoso entrar em um campo de coerência. Concluindo esta reflexão de hoje, desse vídeo, quero assim transmitir a todos os meus ouvintes a importância que o silêncio tem em nossas vidas. Turner diz de novo: coração silencioso está repleto de amor, gratidão, generosidade, perdão e compaixão. O intelecto silencioso está livre de dogmas, obsessões e ismos. E desse pressuposto o autor segue dizendo quais os frutos do silêncio, quando ele afirma: um corpo silencioso é como uma casa bem conservada e limpa, organizada e arejada. Portanto, tenta-se expor ao ouvinte o quanto é preciso repensar e redimensionar as escolhas que a cultura do barulho e do consumo, quando levada à absolutização, prejudica o bem-estar, a qualidade de vida de qualquer ser humano. O que em contraposição não significa prescindir do progresso, do desenvolvimento, mas sim é um desafio a você mesmo, a nós, para desenvolvermos uma consciência crítica a fim de perceber quais os limites necessários ante os vislumbres da tecnologia e da ciência. Afinal, tudo é provisório, tudo é finitude. Entretanto, o único necessário é Deus, como resposta última para a realização da vida humana. Meus queridos irmãos e irmãs, sintam-se desafiados a refletir sobre esta realidade. Muito obrigado e até a próxima reflexão.